Ministro, a gente sabe que as negociações comerciais, elas são muito dinâmicas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem diálogo muito positivo entre os Estados Unidos e o Brasil, também os Estados Unidos avançam em algumas tratativas com a China. E uma das últimas notícias, eu quero entender, Davi, do ponto de vista do senhor, se isso é preocupante ou não para o Brasil. Uma das últimas notícias que tivemos é que os Estados Unidos conseguiram negociar com a China um volume de compra da soja dos Estados Unidos pelos chineses. E isso, na verdade, era um mercado que o Brasil vinha ganhando com uma certa vantagem nessa questão do tarifaço, ou seja, temos aí uma notícia negativa para os produtores de soja do Brasil. Como que o Brasil pode equilibrar essa relação sem perder protagonismo nesse comércio global e sem ficar nessa competição entre duas grandes potências econômicas, né? Como que o senhor avaliou essa notícia, então, para o setor dos produtores aqui de soja? Legal, Débora. Olha, é importante dizer que a busca do multilateralismo é exatamente isso, é não ficar dependente de um país só. Por isso, a relevância desses 3 anos, menos de 3 anos, abrimos 470 novos mercados. Lógico que também não só para a soja, não só para o milho, não só para o algodão, para as carnes, frango, suíno, aves, mas também para as frutas, para tudo que a agropecuária brasileira produz. Isso nos permite, então, ter uma gama de oportunidades muito maiores. E isso é o multilateralismo. A gente não precisa ficar dependente de um único país para fazer negócio. É claro que, durante esta crise, o Brasil estava vendendo mais soja para os Estados Unidos. Mas nós temos que lembrar que, há 6 meses atrás, não tinha essa crise comercial, ou há 1 ano atrás, e os Estados Unidos sempre foi um grande player para vender soja dele para a China. A Argentina também, o Brasil também tem espaço para todo mundo. O fato relevante é que o Brasil está preparado para fazer negócio com todos os países do mundo. Nós estamos nos dedicando para abrir exatamente para não sofrer essa dependência e que isso não cause nenhum problema para os produtores brasileiros. Porque o que interessa é resultado, geração de emprego, garantia de mercado para que os produtores plantem, colhem e comercializem a sua safra. Lembrando também que é importante dizer que as ações internas são muito relevantes. Ao Brasil, no governo do presidente Lula, aumentar a mistura de biodiesel ao diesel, de B10, que estava no governo passado, que retrocedeu, nós retomamos o programa do biodiesel, uma adição de 15% do biodiesel ao diesel, aumentou, portanto, 50% o esmagamento de soja para atender essa demanda. Estava em B10, foi para B15, 50% a mais. Qual o efeito disso? O óleo virou biodiesel, equivalente a petróleo, e garantiu um mercado melhor na composição de preço da soja. E o farelo ficou mais abundante. Ao ficar mais abundante, sobra farelo e barateou o farelo de soja no Brasil para a gente fazer carne, para fazer frango, para fazer ovos, para fazer confinamento. Portanto, a política estruturada no Brasil garante competitividade e oportunidade para os nossos produtores. A Débora, vou passar de novo a palavra para ela por conta daquela sequência de perguntas. Desculpe, Débora. Pois imagina. Obrigada, Américo. Ministro, eu quero aproveitar para poder entender quais são as outras pautas de cooperação que o Brasil pretende, nesse momento, emplacar com os Estados Unidos, né? Porque foi muito falado sobre essa parceria agora, né? E de acordos muito frutíferos para os dois lados. O próprio Trump falou sobre isso, né? Então, o que o senhor vislumbra em relação a essas parcerias? O senhor espera algo, biotecnologia, rastreabilidade, energia renovável? O que o Brasil pretende emplacar com os Estados Unidos nessa nova fase, podemos dizer assim, de relação entre os dois países? Olha, primeiro é dizer que, neste momento, entre os dois presidentes, a decisão política é de que buscamos um acordo, um entendimento, sem nenhum tipo de imposição. Esse é o primeiro passo e o mais importante. E estamos abertos a discutir todos os assuntos. Por exemplo, olha, os Estados Unidos faz questão de voltar à redução das tarifas para o etanol americano poder entrar no Brasil. Tudo bem, é um pleito legítimo que eles podem fazer, mas nós não podemos precarizar a produção, principalmente dos nossos produtores do Nordeste brasileiro. Então, isso pode acontecer, não estou dizendo que vai, mas pode acontecer na medida que se aumente proporcionalmente a cota de açúcar brasileiro sem tarifa para os Estados Unidos, que é um mercado remunerador, um grande demandador de açúcar e que pode compensar para os produtores brasileiros. Esse é só um exemplo do que pode e como deve ser feita as negociações de agora em diante. Com relação ao etanol,
Houve alguma sinalização do governo americano nessas conversas todas que aconteceram com relação a isso? Eles fizeram alguma exigência? Não. Até agora não. Até agora foi só no âmbito de restabelecer, então, as negociações e a vontade política dos dois presidentes, dos dois líderes, de chegar no entendimento. Ponto, esse é o primeiro passo. Daqui para frente, todos os assuntos podem ir. Pode vir terras raras? Pode. Como se daria isso? Vamos construir. Olha, quero etanol, tem que abrir açúcar. Eu quero mais isso, tem que fortalecer aquilo. É multilateralismo e os dois lados sentando para negociar, e assim que eu tenho certeza. E mais que isso, a determinação dos dois líderes de que a negociação seja rápida, para o bem tanto dos brasileiros como dos americanos. Débora, mais alguma pergunta? Não, América, eu quero muito agradecer aí. Se você tiver mais alguma pergunta, pode fazer aí, conduzir com o ministro, para que a gente continue aqui ouvindo com pontos importantíssimos com o que ele já nos trouxe aqui. Eu queria só fazer uma pergunta, então, minha última pergunta. O presidente Lula hoje deu uma entrevista coletiva aqui, respondendo a muitas perguntas relacionadas, em especial, a essa negociação e a reunião que ele teve com o presidente Donald Trump. Mas ele também deu uma outra notícia para o setor e para o governo também, obviamente, importante, que foi a abertura de novos mercados, como o senhor disse. E o presidente Lula disse que quer fazer uma grande comemoração quando o Brasil chegar a 500 novos mercados abertos. Eu queria, ministro, que o senhor respondesse duas coisas, se possível. Primeiro, quando é que pode acontecer isso? E segundo, se o senhor puder explicar mais detalhadamente o que significa 500 mercados abertos. Ou seja, o que é que nós estamos falando aqui que está sendo aberto na Malásia, na Indonésia, etc. Claro. Obviamente que isso é um impacto positivo para a agricultura. Mas quando isso vai acontecer e qual é a explicação desses mercados? Olha, primeiro que parece, assim, eu veja o feeling do presidente Lula. Quando ele começou o terceiro mandato, nós não sabíamos que teríamos um momento onde as relações comerciais no mundo deveriam mudar, por conta da volta do presidente Trump ao comando dos Estados Unidos, e que fizesse, então, a busca de uma reacomodação das relações comerciais mundiais. Mas, independente de saber disso, que a gente não sabia quem seria o próximo presidente, que isso acontecia, já era determinação e um planejamento do presidente Lula para que a gente ampliasse as relações comerciais. Ele me disse, no começo do governo, em 2023, que ele iria trabalhar muito o restabelecimento das relações diplomáticas e de amizade do Brasil com o mundo todo, fortalecendo o multilateralismo. E que a gente aproveitasse, então, isso para abrir mercados. Ele até me diz um número lá atrás: quero 200 novos mercados, e plural. Não quero só saber de soja, milho, algodão, carne de frango, suínos. Diversificar. Diversificar. Vamos abrir frutas, vamos abrir gergelim, vamos abrir DDG, que é o coproduto da produção de etanol de milho. E nós abrimos mais de 20 mercados de DDG. Abrir um mercado não significa abrir uma portinha lá e começar a vender, não. É fazer um acordo sanitário e tarifário com o país para que possa ter viabilidade econômica. E aí nós começamos gradativamente nas relações, nas visitas internacionais, levar os empresários brasileiros. A Apex teve um trabalho magnífico liderado pelo Jorge Viana, trazendo os empresários juntos. Você pode perceber que todas as visitas, todas as viagens internacionais, nós fomos acompanhados de no mínimo 100 empresários de todos os setores da agropecuária e até da indústria brasileira. E gradativamente fomos procurando buscar os negócios. Isso, por exemplo, teve fatos espetaculares. Abrimos a carne bovina e suína para o México, que era pleiteado pelos produtores brasileiros há mais de 20 anos. Está aberto desde fevereiro de 2023. Abrimos o mercado do algodão para o Egito. E todo mundo sabe que o algodão egípcio é tido como o melhor algodão do mundo. E se nós abrimos o mercado para nós vender para o Egito, nós ganhamos a equivalência. E não é à toa que o Brasil passou, em 2025, a ser o maior exportador de algodão do mundo. Abrimos agora o mercado das carnes bovinas para Filipinas. Abrimos mercados na América Central, abrimos todos os produtos, desde grãos, fibras, oleaginosas. Isso, então, permitiu que a nossa agropecuária pudesse continuar diversificando a sua produção, ampliando os negócios e gerando oportunidades. E agora o objetivo, estamos perto disso, estamos com 470 novos mercados, é chegar nos 500 mercados. Quando? Eu acho que em breve, né? Nós chegamos aqui com
464, fomos a 470, faltam 30 novos mercados. Vamos trabalhar muito isso, temos coisas boas até o final do ano ou começo do ano que vem? Tomara que até o final do ano, até eu estou sendo muito otimista. Fevereiro, março do ano que vem, quem sabe a gente pode continuar e nós vamos continuar trabalhando com muita intensidade. Até porque, quando veio então essa questão das tarifas norte-americanas, aí o presidente nos chamou e falou assim, pé no acelerador. Se tiver dificuldade de vender para os Estados Unidos, vamos vender para outro lugar. Intensifique. E aumentou isso nesse período? Aumentou muito e nós aceleramos. Batemos 400 mercados há 2 meses atrás, já estamos em 470. Por isso que eu acho que é possível a gente conseguir mais 30 e bater o número de 500 e fazer uma grande comemoração aí no Brasil para gerar emprego, gerar crescimento econômico, garantir a sustentabilidade da nossa agropecuária. Muito obrigado, ministro, pelo tempo. Parabéns aí pelo trabalho. Débora, tem alguma outra observação? Américo, eu agradecer bastante você ter viabilizado essa entrevista aí conosco, agradecer o tempo do ministro também para esclarecer aí todo o trabalho que tem sido feito, né, trazer as repercussões aí dessa reunião e essas boas notícias, esse otimismo aí para abrir novos mercados, chegar aí aos 500 novos mercados abertos nesse terceiro mandato do presidente Lula. Ministro, muito obrigada, obrigado, Américo, por viabilizar essa entrevista. Um ótimo restinho de noite aí para vocês. Obrigada, Américo.